Olá, meu nome é Rodrigo Aranda, sou professor da Universidade Federal de Rondonópolis. Irei apresentar para vocês o resumo do 15º Congresso de Ecologia do Brasil. O título do trabalho é Efeitos Negativos da Abelha Europeia, Apis mellifera, na comunidade de abelhas nativas do Pantanal. Nós temos que o declínio da fauna de abelhas vem ganhando muito destaque em nível global devido à importância que esses organismos têm como agentes de polinização e os serviços ecossistêmicos que são prestados por eles. E entre as diversas causas que vêm sendo apontadas como seus principais agentes para tal declínio estão, por exemplo, o uso de agrotóxicos, a redução, de seus hábitats naturais, as próprias mudanças climáticas e, entre eles, também a introdução de espécies exóticas, como, por exemplo, a inclusão de espécies para manejo e criação humana para a produção de mel. No caso do Brasil, na década de 50, nós tivemos a introdução da espécie Apis mellifera scutellaria e foi rapidamente dispersa ao longo de todo o território nacional, alcançando diversos países das Américas atualmente. E apesar de diversos efeitos negativos serem associados com a inclusão de espécies exóticas, essas relações estão geralmente ligadas com um pequeno grupo de espécies. Os trabalhos são desenvolvidos com alguns grupos de interesse de espécies locais quando é introduzida uma espécie exótica. Então, faltam informações ainda em relação à interação dessas espécies exóticas com as espécies abelhas solitárias da região, até mesmo a questão dos efeitos em larga escala das comunidades de abelhas de uma forma geral, quando são incluídas novas espécies em determinado hábitat. A maior parte dos trabalhos tem respondido esses efeitos negativos para poucas espécies numa escala espacial reduzida. Com isso, o objetivo do trabalho foi verificar, então, qual é o efeito da presença de Apis mellifera na riqueza de espécies, na abundância de indivíduos e na diversidade das abelhas nativas ao longo do Pantanal brasileiro, esperando que Apis mellifera influencie negativamente nessas métricas ecológicas dentro do Pantanal. Para isso, foram utilizados dados desse trabalho, que já foi publicado, onde eu realizei meu pós-doutorado, que o foco era observar o efeito do histórico de inundação nas comunidades de vespas e abelhas ao longo do Pantanal. Para isso, as amostragens foram feitas ao longo de todo o Pantanal brasileiro, na porção norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entretanto, nós temos diversas classificações de intensidade e duração das cheias no Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável, entretanto, ela não tem o mesmo perfil de inundação ao longo de toda a sua extensão. Então, vocês podem ver nesse mapa, nós temos diversas classificações de intensidade, o quanto que a água entra na planície, e a duração, o quanto tempo ela permanece na planície. Então, os pontos de amostragem foram distribuídos ao longo desses 5 níveis de inundação. Em cada ponto de amostragem foram utilizadas as armadilhas do tipo Malese, interceptação de voo para captura dos exemplares, assim como também as bandejas do tipo Moeric, das cores vermelhas e amarelas, para amostragens. Em cada um desses pontos de amostragem, nós tínhamos 10 amostras de armadilhas do tipo Malese, associadas com as bandejas coloridas, as armadilhas Moeric, da coloração vermelha e amarela. Então, cada um desses conjuntos de armadilhas permaneciam 50 horas expostos no campo, e nesse intervalo de 50 horas eu ainda realizava as buscas ativas com a rede, capturando os exemplares ao longo de um raio de aproximadamente uns 2 quilômetros de extensão. Então, para realizar as análises, foram utilizadas as abundâncias e as riquezas, assim como calculado o índice de diversidade de Shannon para cada um desses pontos amostrais, e também a dominância dentro das amostras. E os dados da abundância eles foram transformados em relação à proporção das espécies nativas versus a espécie exótica, e foram comparadas, então, a riqueza e a abundância das espécies de abelhas nativas em relação a esses diferentes pulsos de inundação, para verificar se a diferença, se existia diferença e se essa diferença poderia estar sendo ocasionada em função dessa variação do ambiente. Posteriormente, foram relacionados, então, a abundância proporcional das espécies nativas versus a espécie exótica, verificada a riqueza de espécies nativas versus a dominância da espécie exótica, no caso, Apis mellifera, e o índice de diversidade das áreas em relação à abundância proporcional da espécie exótica através de regressão quadrática, pelos dados não serem lineares. Com isso, nós obtivemos 1.393 indivíduos distribuídos em 107 espécies de abelhas nativas. Destas, 1.247 são de abelhas nativas, a maior parte presente ali dentro da família Apis, e 146 indivíduos da espécie Apis mellifera, que corresponde a cerca de 11,7% de toda a amostragem, então sendo a espécie mais abundante nas amostras. A abundância média para cada um dos pontos foi de mais ou menos 30 indivíduos, sendo o ponto onde observou-se maior abundância, 60 indivíduos, e o mínimo 11,
com um desvio padrão ali de 12,65 indivíduos. A riqueza média em cada um dos pontos foram também 10 espécies, mais ou menos, né, 10,8, onde o máximo observado foram 16 espécies e o mínimo 5 espécies, com um desvio padrão de 2,82. Entretanto, essas questões do pulso de inundação, nós observamos que ele foi importante para estruturar a comunidade de abelhas ao longo do Pantanal. Então, as espécies ocorrem em áreas diferentes ao longo desse gradiente de inundação no Pantanal. Entretanto, quando nós comparamos a riqueza de espécies e a abundância dos indivíduos entre esses pontos, não foi verificado, né, a diferença significativa entre esses pontos. Então, nós podemos imaginar que, como não existe diferença na riqueza das espécies e da abundância dos indivíduos ao longo desses diferentes pulsos de inundação, nós podemos interpretar que qualquer observação que seja feita em relação à diminuição dessa abundância ou da riqueza possa estar, sim, então, associada, né, com a presença de aves. Foi isso que nós verificamos, então, aqui quando nós comparamos a proporção das espécies nativas em relação à proporção, né, da presença de apis mellifera, nós vemos que diminui significativamente a abundância das espécies nativas quando nós temos a maior presença de apis mellifera, né, chegando a representar uma perda de até 25% da abundância das espécies nativas. Então, isso indica que existe uma predominância, uma dominância de apis mellifera em alguns pontos do Pantanal. Né? E podemos observar o mesmo padrão, né, em relação à riqueza de espécies, tem uma redução significativa quando nós comparamos, então, a riqueza de espécies com a dominância de apis, a mesma coisa com o índice de diversidade. Nós perdemos, então, espécies e diminuímos a diversidade conforme nós temos a maior abundância de apis mellifera dentro das áreas de amostragem. E interessante é observar, e fica claro, né, que a gente tem a diminuição tanto da riqueza, a abundância das espécies nativas, ela está diretamente associada, então, com a presença da espécie exótica, não necessariamente respondendo àquelas métricas de, por exemplo, variação, né, no pulso de inundação. O pulso de inundação vai ser importante para falar quem são as espécies que estão ali, mas em relação ao número de espécies e abundância dos indivíduos, nós não temos essa influência do pulso de inundação. Então, podendo associar isso com a presença, a maior ou menor presença de apis mellifera dentro das amostras. E a bionomia de apis, né, ela responde, em grande parte, com essa colonização dessas áreas, por possuírem colônias grandes, ter uma estratégia de forrageamento que seja massiva e é muito agressiva na hora de buscar os seus recursos, ela acaba se tornando uma forte competidora que pode ocasionar, então, né, o deslocamento dessas populações nativas nas suas áreas de ocorrência. Então, nós aproveitamos esses dados também de apis mellifera para ver o potencial do nicho ecológico, né, e as variações de morfometria das asas ao longo do gradiente do Pantanal, e nós observamos que apis tem um potencial grande de ocorrência nas regiões centrais do Brasil, né, que fizemos o levantamento bibliográfico, onde os pontos correspondem com os dados ou de presença que eu coletei no Pantanal, ou então da literatura, e nós vemos que em grande área do Pantanal existe uma alta predileção e possibilidade de ocorrência da espécie. E também observamos que, através das métricas de morfometria, né, os grupos de colônias, eles tendem a seguir uma certa rota humana de ocupação dentro do Pantanal. Nas áreas onde temos maior ocupação humana, que são as áreas na região norte, na Transpantaneira, e na região sul do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, na Estrada Parque, né, os grupos formados por essas áreas em função, né, da similaridade das asas, eles estão associados com essa prática, né, de apicultura, devido às pessoas levarem a espécie para dentro do Pantanal para a produção de mel. E vale ressaltar, então, também que, recentemente, o governo do estado de Mato Grosso do Sul ele criou a certificação do mel pantaneiro, né, o mel do Pantanal, visando estimular, então, essa produtividade local. Dessa forma, nós vemos que estão havendo incentivos governamentais para a inclusão e manutenção de uma espécie exótica que vem causando, ou, como podemos observar, fortes indícios de que pode estar contribuindo com a redução da riqueza e abundância das espécies nativas. Então, algumas questões de políticas públicas deviam partir por incentivo, né, e a conservação e o uso de espécies nativas para a produção de mel. Então, incentivar as comunidades locais a produzirem mel a partir das espécies, né, nativas, como, por exemplo, a uruçu, a jataí, muitas espécies que ocorrem ali na região. Okay? Então, concluindo, fica claro, pela primeira vez reportado, o efeito negativo que é hipotetizado da presença de uma espécie exótica invasora em uma larga escala espacial, no caso do bioma Pantanal inteiro, né, devido às abrangência das amostragens, e também essas informações devem servir como base de discussões então, no cenário público para assegurar que os efeitos negativos de serviços ecossistêmicos prestados pela fauna nativa, por exemplo, das abelhas, sejam minimizados diante da presença dessas espécies, né, exóticas invasoras.
Eu gostaria de agradecer por ter assistido até aqui. Então, muito obrigado. Estou à disposição, só me procurar através do meu e-mail, então das redes sociais.